A paz do Senhor Jesus esteja conosco, muita paz entre nós, né? Que Jesus nos permita, né, um bom entendimento, né, e que a gente consiga também passar com clareza nosso estudo do dia de hoje. A gente vai falar sobre a fé, né? A fé é algo muito caro a todas as religiões, né? E os espíritos colocam que a fé é a mãe de todas as virtudes. Então eu quero que vocês gravem que a fé, ele coloca que a fé é inata ao homem. E a gente se pergunta por quê. Então a gente vai retornar ao tempo, né? A gente vai retornar lá quando os homens surgiram na Terra, entre os hominídeos, né? Os hominídeos eram os primeiros homens, eles eram mais parecidos mais com os, né? Com, digamos assim, entre aspas, gente, com os macacos, né? Do que conosco agora, né? As expressões deles eram muito fortes, né? E eles tinham muitos pelos pelo corpo, né? Então, assim, abrigaram os espíritos mais primitivos naquele momento, né? No mundo. O que eles viviam? Eles viviam para sobreviver. E a gente tem que ter em conta o seguinte, que todas as criaturas humanas têm um instinto natural para viver. Então, assim, isso é claro, entendeu? A gente parte de toda a evolução a partir disso. Então, a partir disso, as pessoas começaram a analisar, inclusive os estudos que vocês veem, tanto sobre inteligência artificial, partem disso também. Partem que todas as criaturas humanas têm um instinto para viver. O que elas querem fazer? Elas querem não só viver, elas querem passar também a herança genética delas para diante. Então, é algo que já está dentro do processo seletivo natural humano. E que vem lá desde todas as... Não, aliás, nem só as espécies humanas, né? Todos os seres vivos, desculpa, todos os seres vivos, né? Então, assim, até o vírus faz isso. Até o vírus, né, tem um grande neurocientista chamado Antônio Damasio, que ele fala o seguinte, até os vírus pensam. Até o vírus, ele calcula formas de se mutar para poder sobreviver. Então, quando você tem lá ó, aqueles espíritos ainda primitivos, o que eles fazem? Eles tentam viver. Então, eu convido vocês para se transportar agora comigo naqueles tempos. Vocês imaginam que nós estamos ali, que nós fazemos parte de uma grande horda de pessoas que estão caminhando naquelas savanas enormes, né? E que nós estamos querendo sobreviver. As únicas coisas que importam é comer, é beber, é dormir, é reproduzir. A gente não se importa, né? Dentro disso também existem as necessidades fisiológicas, que também faz parte desse contexto. A gente não está se importando muito, o que acontece? A gente está querendo viver naquele momento o ambiente e entender o que o ambiente tem para nos dar. Então, existe um primeiro salto aí de quê, gente? Confiança. A confiança de que você, andando, procurando, buscando, você vai conseguir o alimento, você vai conseguir os suprimentos, né? Então, o homem está naquele primeiro momento. E aí isso mostra o seguinte, a fé não é pronta, como a gente pensa. A fé é desenvolvida. A fé, ela mostra um desenvolvimento anímico, ou seja, da própria alma, que vai percorrendo muito e muito tempo até chegarmos ao que a gente é agora, em evolução, né? E aí, o que acontece? De repente, essas pessoas param. Essas pessoas começam a constituir a agricultura, eles param de ser nômades, ou seja, de atravessarem lugares e lugares e lugares para ficarem estabelecidos, fixos. Eles começam a perceber que aquela pessoa que está do lado importa. É que nem os bebês, a gente já até falou sobre isso, né? Eu já dei esse spoiler para vocês antes, assim. É que nem os bebês, quando eles olham assim para a mamãe, para o papai, primeiro eles têm aquele enternecimento que vem lá do útero materno, que ele vai começando a escutar a vozinha, né? Ele vai começando a se acostumar com a voz, né? Então ele vai começando a ter um apego. Alguma coisa que vai me proteger, que vai me amparar, que vai me segurar.
que vai me assegurar a sobrevivência. Então, conforme os bebês, a gente vai alimentando eles, observando os cuidados, ele vai começando a confiar. Ele vai tendo um apego. Ele sabe que aquela pessoa, no momento que ele chora, no momento que ele sorri, responde a ele. Isso é uma confiança, né? E aí, o que acontece? A gente dá um salto aí e a gente percebe que as pessoas começam a se apegar. Mas se apegar não só a isso, mas se apegar ao poder, à riqueza, né, à beleza. Elas começam a confiar que isso traz a elas algum tipo de benefício. Mas, de repente, diante de toda essa calamidade, a gente está lá na vila e, de repente, vem um meteoro, se joga lá e começa um fogaréu. Aí você começa a ficar assim, o que é isso? E a pessoa que você se apegou foi a primeira a morrer. E parte daquela tribo que estava ali morreu. E você teve que reiniciar. Só que isso causa um sofrimento. É como se tirasse você o doce que você gosta, a comida que você gosta, e você pensasse assim, e agora? O que eu faço? O que é isso que fez isso comigo? E aí tem alguma coisa maior do que eu. Que coisa maior do que eu é essa? Alguma coisa que pode interromper todos os meus projetos, todos os meus planos, que pode ser totalmente diferente e fora do meu controle. Essa coisa maior, aqui eles vão chamar de Deus. Mas não é o Deus que nós conhecemos agora. É um Deus como, gente? É um Deus circunscrito ao entendimento deles. Como assim? Era um Deus ou ele pune ou ele beneficia, entendeu? Ele não faz umas coisas assim, ele não dirige uma coisa assim, este é um Deus único, imutável, tal qual a gente conhece agora. Não, ele é um Deus simplesmente que assim, esse Deus ou ele vai me punir ou ele vai me beneficiar. Mas peraí, mas se eu fizer alguma coisa de errado, ele pode me punir. E aí, o que colou? Como se fosse assim, de repente, um matava o outro lá, por conta de coisas assim, de posses, do que eles queriam ter naquele momento. Ele ia lá, matava o outro, e o que acontecia? De repente, acontecia uma catástrofe logo em seguida. Ele associava aquilo a uma punição de Deus. Entendeu? E não as leis divinas como a gente conhece hoje, né? Ele acessava uma punição de Deus. Aí ele começou a querer. O que uma pessoa faz? O que uma pessoa faz quando ela se sente assim, afetada ou então assim coagida ou sobre alguma coisa assim insegura? Ela não tenta se proteger, mas também tem uma atitude que as crianças fazem. Elas começam a sorrir, elas começam a agradar. Elas começam a fazer ao contrário para poder o quê? Seduzir aquela pessoa, para aquela pessoa não vir contra ela, porque ela se sente ameaçada. Então, a primeira construção que a gente tem da fé na verdade, é de troca. Toma lá da cá. A gente tem a construção da fé, é o seguinte, olha, você me dá isso, eu te dou aquilo. Então, surgiram vários deuses, né? Deus do céu, Deus do trovão, Deus das águas, Deus de todos os lugares. E cada Deus providenciava alguma coisa, e você oferecia alguma coisa àquele Deus, inclusive, né, o próprio livro dos Espíritos fala, sacrifícios humanos, né, que as pessoas faziam, para que aquele Deus providenciasse aquilo que elas achavam que era dentro da proteção. Mas aí as pessoas não queriam mais só isso, né? A gente já vai encontrar, já dando um salto, né, para o Império Greco-Romano, que as pessoas estavam falando sobre os deuses da luxúria, né? Os deuses referentes aos prazeres delas, né? As coisas que interessavam a elas. Então, linkem bem isso, o que interessa a gente. O nosso desejo, a nossa vontade. A nossa vontade, ela vai ser um norte para a fé. Porque a vontade, ela vai dirigir você ao que você quer. Né? Emmanuel é muito claro sobre isso. Você pensa, no momento que você está pensando alguma coisa, aqui se move, né? Até tem no Céu e Inferno sobre isso. Dele falando o seguinte, no momento que você está pensando alguma coisa, se move em imagem já programando o que você está fazendo.
Então, para você, para aquilo se tornar uma ação concreta para a sua vida, é um pulo, é um pulo. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que olhar essa vontade. Então, a vontade daquelas pessoas era a conquista de coisas que eram da ordem material, né? Que eram da ordem da subsistência humana. Mas, a mais do que isso, começaram a verificar as cobiças, né? Aos prazeres, aos excessos de todas as ordens, né? E as pessoas utilizaram Deus assim. Será que ainda não se utiliza assim? Claro que sim, né? Vocês entendem? Existem vários interesses assim? Existem várias pessoas que fazem trocas com Deus? Como se Deus, assim, né, fosse uma... assim, ah, não, olha só, eu faço isso para o Senhor se o Senhor fizesse para mim. Quer dizer, uma coisa assim inconcebível para nós, os espíritas, atualmente, porque nós temos uma outra compreensão de Deus. Assim a gente espera, né? Assim a gente espera. Aí, o que que acontece? Jesus vem. Quando Jesus vem, o Deus que eles tinham, e era muito importante que os judeus apresentassem aquele Deus único, né? Mas era um Deus vingativo. Ainda era um Deus bárbaro. Era um Deus seguinte, ó, se você não fizer o que eu quero, eu vou me vingar de você. E se você fizer o que eu quero, eu vou te recompensar muito bem. E Jesus quebra, a primeira coisa que Jesus quebra é chamar Deus de Pai. Quando ele chama Deus de Pai, ele diz assim, mas peraí, Pai, gente, Pai é tipo um... o pai, a mãe, tudo isso é como se fosse um arquétipo, né? É um arquétipo, né? É alguma coisa que organiza interiormente a gente, tá? É alguma coisa que a gente está aqui dentro da nossa cabeça e que organiza a gente. Então, assim, não, a gente não está falando exatamente do que vocês têm como representação paterna, mas como a ideia de um pai protetor, de um pai que abriga, aquele apego lá das crianças que a gente pensou lá atrás, tá? É aquele momento em que a gente olha, que o bebê olha para você e te dá confiança. Ele sabe que pode confiar em você. E é esse o pai que Jesus traz. Aí Jesus fala o seguinte, olha, esse pai é eternamente misericordioso. Ele manda que você perdoe vossos inimigos. Ele manda que você seja abnegado, comprometido, que ele forme a grande aliança que nós estamos formando, né? Que a aliança não é só restrita ao povo judeu, mas é a aliança nossa com Jesus, é uma aliança de continuidade, né, com Deus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente muda a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus ainda está se desenvolvendo. Nós ainda não estamos ainda nos últimos estágios da relação com Deus. A relação com Deus do estágio máximo é quando Jesus fala, a minha vontade é a do Pai. Isso quer dizer que Jesus entende Deus. E a gente não. A gente fala de Deus, mas a gente não compreende Deus. Mas tem uma coisa que o Espírito José vai falar aqui no Evangelho, que ele vai falar o seguinte, amai Deus, mas sabei por que amais. Então ele nos conclama a colocar e a resgatar a nossa fé, não simplesmente por uma questão de medo, pavor da morte, da doença, das tragédias, das coisas que possam nos acontecer. Não. Aí Jesus vai dizer o seguinte, brilhe vossa luz. Vós sois um espírito eterno, né? Nada há que se destruir você, né? E aí mudou tudo. Mudou tudo. Aí a gente começou a perceber, aí entramos em uma outra forma, porque quando Jesus fala o seguinte, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que é através dele que a gente chega ao Pai, é por isso. É porque ele vai dar a entrada para que a gente entenda mais sobre Deus. Porque assim, quem é mais próximo que entende Deus? Não é Jesus? Se é ele, não é porque ele seja seja assim, não, eu me escolhi, como algumas pessoas, infelizmente, ainda têm feito esse tipo de combate, né?
eu acho até assim, absurdo, né, sobre o Cristo. Não, é porque é a realidade. Ele é o Espírito puro, é a representação mais perfeita que pisou na Terra. Então, ele é que é o sentido para Deus, que a gente conhece. Então, a gente tem que baixar a bola um pouco, ser mais humilde e entender. Nós estamos em processo de humanização. Nós não somos completamente humanizados como a gente acha. A gente é muito mais um padrão animal. Infelizmente, a gente joga muito mais pela sobrevivência do que pela vida. Aí ele mostra que Deus é a vida. Deus é a plenitude. Então a gente começa a emergir para um outro campo. A gente quer se apossar do que é ser parte da criação. O que é ser filho de Deus? Aí a nossa fé vai nos levar a um outro ponto. O que nós somos? O que é ser filho de Deus? Deus não está mais agora, nesse exato momento, para nós, lá no céu ou em qualquer outro lugar. Deus está aqui. E nós estamos respirando, segundo André Luiz, o hálito divino. E é a partir dele que se formam os nossos pensamentos, né? Então, nós estamos aqui imersos nessa energia. E nós somos resultados dessa criação. É isso que a gente tem que se olhar. A gente não é somente esse corpo físico que nós estamos aqui agora. Nós somos o espírito. Nós somos o resultado dessa criação. Aí o espiritismo vai levar a gente mais ainda. Ele vai dizer o seguinte: ele vai colocar a gente, vós sois eternos, estão em processo de evolução, vão se desvendando e vão se abrindo as camadas para que a gente possa se aproximar mais ainda de Deus. E a nossa fé encontrar as raízes profundas, sabe? As raízes mais fundas do entendimento sobre a vida. Aí nós vamos descobrir que nós somos co-criadores. Como assim, Leila? Como nós somos co-criadores? Nós criamos dentro do espaço vital que nós estamos. Nós criamos dentro da família. Dentro de um simples encontro que a gente faça numa rua, a gente cria o estado mental do outro ou não. A gente pode trazer tanto a paz quanto o inferno na vida alheia. A gente pode, no momento de agora, a gente está vivendo esse problema da crise ecológica no mundo, né? É uma questão horrível, né? Que a gente se sente assim massacrado, né? Internamente. Isso é uma criação, porque o homem que derruba a árvore centenária e tem outro que chega e começa a plantar outra. Então você tem o direito de escolha. A sua vontade começa a ser libertada. E aí o Espiritismo coloca isso. O Espiritismo não vai enganar a gente sobre a nossa liberdade. Isso é uma coisa muito difícil, né? Porque o Espiritismo vai colocar, né, como diz nosso irmão o Raul Teixeira, né? Não é espírita quem quer, né? É espírita quem pode. Porque tem que lhe dar a consciência interior que você é responsável dentro desse processo. Então, a gente não justifica mais a nossa fé pelas questões alheias, mas a nossa fé pelas nossas ações pessoais, pelo que a gente constrói na vida. Nossa vontade tem que ser dirigida. Então ele fala assim: a fé é ativa, a fé tem que produzir obras. Isso Jesus era muito tácito, né? Paulo nos mostrou isso, Magdala nos mostrou isso, todos. Mas, gente, presta atenção, nós estamos aqui porque muita gente doou a vida para que a gente estivesse aqui, para falar de Jesus. Se a gente não honrar isso, a gente tem 50% de responsabilidade de dizer que a gente pegou a reencarnação e não entendeu nada. Entendeu? Então, assim, a gente tem que honrar isso. Honrar, porque é isso que Jesus está conclamando, né? Jesus não conclama um exército, Jesus conclama pessoas que tenham esclarecimento e que a partir desse esclarecimento elas formem as bases pessoais para a transformação moral,
para seu autodescobrimento e para encontrar ali dentro qual é a fé ativa. Que a fé ativa não é simplesmente a fé que fala. A fé ativa é a fé que move a alma pela emoção. É a fé que move a alma pelo sentir. Mas esse sentir tem as bases profundas na sua relação com Deus. A sua relação com Deus tem que ser de profundo amor. Tem que ser de busca contínua dentro do seu universo interior para tomar as suas decisões, para verificar a sua vida, para aprofundar o que você faz no dia a dia da nossa vida. E mesmo nos momentos em que a gente falha, Deus não quer a destruição de ninguém. Deus quer que você se reconduza ao caminho. Não, a proposta de Deus não é que você seja punido, mas que você se reconduza ao caminho. Acontece que um dos grandes óbices da fé é quando nós estamos sem esperança. Quando a gente está sem esperança, a gente não vê fé no futuro, né? E Kardec dava muito valor a isso, porque Kardec, aliás, não só Kardec, mas eu acho que todos os mártires, porque quando a gente tem muitos sofrimentos, a nossa fé é no futuro. Nossa fé é que um dia a gente consiga encontrar um lugar de paz. Então, por exemplo, o desejo atual do cristão no mundo é ter paz. Embora a gente saiba que a paz não é uma paz passiva, é uma paz ativa, é uma paz junto à construção do mundo. E nós estamos aqui para construir esse mundo. Então, dentro do espaço que vocês têm, na criação dos filhos, no esposo que tem, na esposa, nas dificuldades dos netos, em todos os espaços que tenham no trabalho, em todos os lugares, nós temos o convite para cocriar, estar com Deus. E a gente tem que colocar isso intimamente para a gente. E buscar ao Pai, buscar a sua vontade. Mas como é que a gente vai saber da vontade de Deus, gente? A gente só vai saber se a gente estudar à luz de Jesus no Evangelho, os passos dele. Observar como Cristo analisa e pensa as coisas e como ele faz para agir na própria vida, né? Despertando em nós as virtudes que estão aqui dentro de nós, as virtudes que estão dentro de nós, que ele fala, brilhe vossa luz. E ele ainda fala, se vós credes, podereis fazer muito mais do que eu. Então, assim, ele mostra a dimensão humana que nós só tocamos assim de leve. Mas a gente não tem essa compreensão, ou tem? Acho que não, né? A gente não tem essa compreensão toda de que nós somos tão capazes assim de tantas coisas. Mas aí a gente vê as pessoas que fazem superações. Essas pessoas nos levam a crer em situações assim, eu não acredito, essa pessoa fez isso? Essa pessoa conseguiu passar por isso, né? Tem um documentário muito interessante que é Vida Após a Morte, eu acho que está na Netflix, eu não sei se alguém já viu. E ele fala sobre uma médica ortopedista, ela estava descendo as corredeiras, né? Que é o rafting, né? Então ela estava descendo as corredeiras, então ela esbarrou com outro barco. Quando ela esbarrou com esse outro barco, ela não conseguiu controlar e foi direto pela cachoeira dela. E ficou lá embaixo. Ela conta, não sou eu que estou contando a história, tá? Ela conta que ela ficou ali por cerca de meia hora. E não morreu. Foi socorrida. Mas nesse momento em que ela está fora do corpo, ela vai para um plano espiritual, ela vê um mentor espiritual, só que ela não fala de mentor, tá? Porque ela não era espírita, não tinha nada disso. Para ela, simplesmente diz assim, eu vejo um ser de luz. Esse ser de luz, então, me resgata. Eu vejo pessoas que eu conhecia, da minha família, tudo mais. Esse ser de luz diz que não era minha hora ainda. E mandou eu voltar. Então, ela diz assim, eu não queria voltar. É a fé no futuro. É o que você pensa o seguinte, é no momento em que você sente que você está no lugar em que você se sente plenamente livre, bem.
É um sentimento de quando você está na presença de espíritos muito elevados. Parece que você não está na Terra, parece que você está em outro lugar. É um sentimento único, único. E é o que ela sentia naquele momento. Ela disse assim, não, você vai voltar. Aí ela volta. Ela tem meses de recuperação pela frente, que ela quebra quase o corpo todo, um horror. O ortopedista deve ter sido mesmo algum tipo de karma, né? Alguma coisa que ela deixou lá, que ela teve que passar. Mas isso não foi pior. Ela diz assim, chegado em determinado momento da minha vida, eu via meu filho crescer. E ela fala o nome do filho, ela falou assim, ele fez 17 anos. Mas aí eu lembrei. O mesmo ser de luz que falou para mim, ele falou o seguinte, olha, quando seu filho fizer 18 anos, ele vem para cá. Ele vai morrer. E ele morreu num acidente de esqui. Né? Ele estava esquiando e ele morreu. Então, ela mostra a fé viva. A fé viva. Porque uma fé dessa, gente, né? Como Jesus falou sobre o centurião, nunca vi em Jerusalém uma fé tão grande quanto essa. Porque ela sabia, ela viveu esse tempo todo sabendo que o filho ia morrer. Sabendo que o filho ia se transportar para o plano espiritual. Mas ela tinha tanta certeza de que só quem ia morrer era o invólucro corporal dele, mas que ele iria estar muito vivo, que ela não se abalou. Ela não se abalou. Agora, e nós, né? E nós, diante da doutrina espírita, diante dessa beleza infinita dos mensageiros do alto, né? Diante dessa coisa maravilhosa que eu sempre falo, né? O espírito de verdade, que vem em cortejo espiritual, né? E que a gente não dimensiona assim, talvez nunca vai dimensionar, né? Às vezes nós somos pouquíssimas pessoas presentes encarnadas e somos milhares, né? Inclusive das outras casas, irmãs que estão aqui, né? Eles também vêm para cá, né? Buscar ajuda e buscar aconselhamento. E é para isso que o Cristo existe, não é para outra coisa. Simplesmente porque a fé é a irmã, é a mãe da caridade, da esperança em nossas vidas. Então, a esperança é o principal norte que a gente tem que manter. E é o principal norte que está sendo atacado diariamente entre nós, os espíritas. Então, a gente tem que ficar em vigilância sobre isso. Toda vez que nós sentirmos que vai a aflição, as dificuldades, elas se avolumam e que a nossa esperança cai, vamos recolher para a prece, para a reflexão contida, porque com certeza existe aí a manobra de muitos espíritos que não nos querem tão assim a consciência ampliada, a consciência plena. E dentre esses, como é que a gente vive, então, o caso das pessoas que não têm fé? Os ateus, por exemplo, existe isso? Existe, será que eles poderiam ser assim, aquelas pessoas que não têm fé? Eles têm fé. Eles têm fé na natureza, eles têm fé na vida, eles têm fé nos desejos deles, eles têm fé nas questões materiais que eles apresentam. A gente viu milhares deles na Terra e que, inclusive, eles hoje em dia predominam, entendeu? Predominam através da doutrina materialista, entendeu? De considerar que o homem, muitas e várias situações, várias filosofias aplicaram a fé do homem nos próprios conhecimentos do homem, como se o homem fosse, assim, extraordinariamente inteligente, isso aí. Como se ele fosse, assim, uma enormidade de inteligência. E não é real. Se fosse real, eles teriam privilegiado, né? Eles assim, é mais mito e que a gente coloca esse mito como se fosse no altar, sem entender o seguinte: somente um homem dividiu a história da humanidade. Somente um homem veio e quebrou todas as correntes do mundo. A partir de Jesus,
A caridade foi se tornando a coisa mais natural do mundo, né? A Casa do Caminho, as outras igrejas, o que elas faziam era isso, gente. Presta atenção. Ninguém mais se reunia e a partir de Jesus as pessoas começaram a se reunir para cuidar das outras. Isso é a fé. E agora eu quero trazer, né, para a gente encerrar, né, trazer uma querida amiga de meu coração, né, se eu posso dizer assim, querida amiga do meu coração, eu quero lembrar de Dona Aparecida, né, Dona Cida, a Dona Cida do fogo selvagem, né, do pênfigo, né, que é uma doença, né, que causa bolhas pelo corpo, uma autoimune. Na época que as pessoas viam aquilo, elas ficavam apavoradas, era que nem a hanseníase. Elas viam aquela situação e viam, ficava assim, meu Deus, o que é isso? Esse tipo de pessoa tá caindo, podre, né? E até por causa do cheiro também, né? E Dona Cida, então, né, amorosamente, ela começa a trabalhar na Santa Casa de Uberaba. E ela começa a cuidar desses doentes. Ela é contratada para cuidar desses doentes. Mas chegado em determinado momento, como acontece hoje em dia também no SUS, tá, gente? Acontece isso no SUS também, que é o que acontecia antigamente, há não sei, mais de 40 anos atrás, acontece isso também. Mudou a política, mudou o partido, mudou tudo, e a Santa Casa teve que ser dirigida por outro partido, outras pessoas. E aí eles decidiram que é o seguinte, pô, o pessoal aí, eles me custam muito dinheiro. Não dá, não. Aí chegaram para ela e falaram o seguinte, olha só, hoje a gente não tem como dar almoço para esse pessoal. Manda eles todos embora, porque a gente não tem o que fazer. Aí ela falou assim, como é que é? Vocês mandam todos embora? É assim, meio parecida comigo. Embora assim, eu seja assim, parecida assim. As pessoas falam assim, eu sou calminha, mas eu não sou calminha. Quem me conhece bem assim, não sou muito calminha, não. Aí, aí eu falo assim, algumas coisas assim, meio estranhas, da nossa vida também. Aí ela chegou e falou o seguinte, como é que é? Vocês estão de brincadeira? Como é que eu vou botar essas pessoas na rua? Você não está vendo? Você não tem coração? Elas estão assim? E eles disseram assim, não. Olha só, ordem dada, ordem cumprida. Entendeu? E pronto. Aí ela ficou desesperada. Ela falou assim, não, vamos ficar calmos. E os doentes choravam, e eles ficavam desesperados. Ela falou assim, vamos ficar calmos que eu vou tentar fazer uma coisa com isso. Ela foi na escola de medicina, ela foi na rádio, ela foi no jornal, e todo mundo falou o seguinte, olha, esfria a cabeça. Isso não é um problema seu. Você não vai resolver esse problema. Você não resolve os problemas do mundo. E ela falou assim: pois é, eu não resolvo os problemas do mundo, mas vou resolver o problema desse pessoal aqui. Ela pega esse pessoal e põe na sua própria casa. 16 doentes. Ela pega o pessoal e põe na sua própria casa. Dona Cida não era rica, tinha 4 filhos, né? Ela vivia do salário dela, era tudo muito difícil para ela. Aí os filhos falaram o seguinte, olha só, a senhora não vai colocar esse pessoal aqui dentro de casa, não. Ah, mas não vai, não. Ou é o seguinte, se eles entrarem, a gente sai. Ela falou assim, pois é. Sem pensar, sem nem pensar, eu respondi para eles o seguinte, olha, eles têm a Deus e eles têm a mim. Vocês já estão crescidos, vocês é que vão se virar. Foi isso que a dona Cida falou, os filhos. E naquela noite, então, ela recolheu entre todos os vizinhos coisas para aquelas pessoas ficarem dormindo lá. E as pessoas dormiram lá por 2 dias que ela sustentou aquelas pessoas lá dentro. Então, a política da cidade, né, a política da cidade de Uberaba, pequena, ficou comovida com a história e foi lá falar com ela. Queria saber por que Aí as autoridades viram que estava assim, uma situação deplorável. Como é que ela ia conseguir ficar ali com aqueles 16 doentes, assim, daquele jeito? Sem recurso nenhum. Aí deram para ela um cantinho lá, um lar, né? Um lar até de Paulo. Eu até esqueci, gente. De Paulo Vicente, o hospital de Paulo Vicente, isso. Aí o que acontece? Aí quando eles deixaram lá, mas deixaram lá, ela falou assim, ó, você vai ficar aqui por um tempo até que a gente arranje como é que vai ficar a situação. Era para ficar alguns meses, ela falou assim, pois eu passei 10 anos lá. 10 anos. Aí começou a dobrar os pacientes.
E não só ela atendia só os pacientes, ela atendia também a família dos pacientes, né? A família dos pacientes, as crianças, todo mundo começou a ficar lá. Como é que ela sobrevivia? Ela não era espírita, tá? Essa época ela não era espírita. Então, como é que ela sobrevivia? Ela ia pedir esmola. É isso que ela fazia. Ela pedia esmola. Ela pedia esmola. Então, ela pedia esmola em todos os lugares que vocês puderem imaginar, né? Então, ela pediu esmola uma vez em São Paulo e foi presa. Ficou presa por 8 dias porque estava pedindo esmola. Porque os deputados lá da cidade de Uberaba viram ela pedindo esmola e acharam que aquilo ali era uma humilhação para a cidade. Então, pediram para prender ela. Além de não conseguirem fazer nada dentro do próprio circunscrito, né? Dentro do próprio elo vital deles, eles ainda vão prejudicar os outros fora também, né? É uma coisa impressionante. E Dona Cida, então, o que ela faz? Ela continua pedindo esmola. Não tem essa história. E uma vez ela está passando em frente ao palácio da cidade de São Paulo, né? A prefeitura. E ela simplesmente, ela entra lá. E aí o rapaz que está com ela diz assim, como você vai entrar? A gente está todo sujo. Você acha que alguém vai ver a gente aqui? Vai falar. E ela ficou mostrando as fotos do pessoal doente. Aí o guarda foi e falou com uma pessoa. E quem veio atender ela foi a primeira dama do prefeito de São Paulo na época. Ademar de Barros, eu acho. Eu não sei, não estou lembrando direito. O que acontece? Ela veio atender, ela falou assim, olha só, não posso lhe ajudar porque você é de outro estado, mas eu posso lhe dar isso. Então ela deu uma máquina de costura, deu uma porção de panos, deu uma porção de coisas para ela. Mas na hora, ela disse o seguinte, quebrou-se entre mim e essa senhora um vidro inteiro de perfume, de Sheila. Sheila estava presente, irmã Sheila. E foi ela que conduziu ela ali. E logo em seguida, à noite, ela vai a uma casa espírita por conta dessas questões que estavam acontecendo com ela, que ela não entendia direito, né? Aí ela vai na casa espírita e quando ela chega na casa espírita, o presidente da casa, né? O presidente da casa chega e fala o seguinte, olha, alguém aí que atende o fogo selvagem, se apresenta aqui agora. E ela falou assim, eu não ia me apresentar de jeito nenhum. Eu fiquei bem calada, bem na minha, porque eu não queria saber de nada. Essas coisas a gente não pode se envolver. Ela falando, né? Aí, no final, quando todo mundo saiu, ele voltou a falar. Então ela se apresentou, não, sou eu. Eu cuido do fogo selvagem. Aí ela falou assim, olha só, o mentor da casa diz que você tem que dar um passe na presidente da casa. Aí ele falou assim, como assim? Mas eu passe? Ela nunca tinha dado passe na vida dela. Ela falou assim, eu nem sabia o que era passe. Aí eu falei assim, tá bem, eu já vi alguma coisa, então vou de repente fazer. E ela foi autômata, gente, foi autômata e deu um passe na dona Mafalda, que foi uma das grandes beneficiárias dela. E ela fala no final, né, porque ela construiu um grande hospital em Uberaba, né, do fogo selvagem, através de uma doação de milhões de Chico Xavier, né, porque Chico Xavier tinha recebido essa doação e passou para diante. Olha, prestem atenção como isso é significativo. Você recebe os bens, mas os bens não lhe pertencem. Você passa adiante. Porque, assim, Jesus tem a você como um transporte, mas não quer dizer que a partir das suas mãos que esse bem vai ficar, entendeu? Às vezes não sai de você a virtude chega até você, mas ela não vai ser para que você faça, mas para que outras pessoas se beneficiem. E é assim que é a caridade é silenciosa, é simplesmente porque você quer ver o bem da pessoa. E é nesse estágio que a gente chega à fé. É nesse estágio que impulsionou a Dona Cida. Porque ela simplesmente, ela já abriu-se a entendimento de que ela faz parte dessa criação, de que Deus é infinitamente bom, soberano, onipotente, onisciente, Ele está presente em nossos corações. Ele é o Pai.
E quando a dona Cida se apossou disso, ela simplesmente transformou a vida dela. Vocês percebem que ela não parou para pensar em nenhum momento o que ela cogitar de que ela, mas isso é muita responsabilidade. Mas isso é muito trabalho. Ela não parou para pensar. Ela simplesmente fez. Para a gente chegar a esse nível de fé e de compreensão, né? A gente tem um grande trabalho, né? E a dona Cida não era espírita. Dona Cida era católica. Tanto é que ela fala o seguinte, ela conclui a vida dela pensando o seguinte, eu preciso realmente de levar a sério essa coisa de espiritismo. Acho que eu vou ter que me tornar espírita. Porque só os espíritas estão me ajudando. E realmente, todo o tempo de manutenção da casa foi através de uma coisa muito simples, gente. Bazar, almoço, né, doações, todos os tipos de eventos que a gente puder, cantinas, coisas assim. Foram as coisas pequenas. E que sustenta a doutrina há mais de 100 anos. Entendeu? E que tem cogitações básicas de pessoas que querem que lance assim, sei lá, a casa espírita na Bolsa de Valores. Umas coisas assim que a gente nem acredita. Mas porque todo o trabalho honrado todo o dinheiro honrado vem do trabalho, é óbvio. Entendeu? Então, eis aí a fé. Eis aí a proporção da fé. É onde a gente tem que colocar o coração. É onde a gente tem que colocar os sentimentos. Os nossos sentimentos têm que se mover para as obras. E aí a gente tem que se questionar, né? Quem é a Dona Cida? E as potências que estavam em Uberaba naquele momento. Chico Xavier, né? Estava ali a potência do nosso querido irmão Inácio Ferreira, né? Estavam todas as potências ali reunidas em nome do Cristo para que se abrisse dentro de nós agora, nesse momento, a luz da fé. E aí a gente tem que se perguntar sobre a nossa relação com Deus nesse exato momento. Não é para desanimar, mas é para que a gente possa ter cheio de ânimo, porque o Evangelho é bom ânimo. É aquele que não desiste, persevera. Se eu não conseguir hoje, eu vou trilhar um passo a cada dia. Emmanuel tem uma frase que ele fala o seguinte: caminhe com teu fardo, nem que seja milímetros por dia. Então a gente não pode esquecer desse princípio. Nossa relação com Deus é única, é infinita. E nós temos que traçar essa relação conosco, né? Buscar dentro de nós como a gente se relaciona com Ele o dia a dia. Para as outras pessoas pode parecer loucura, mas quem disse que o Evangelho não é loucura entre os homens? Mas nós vamos procurar a Jesus em todos os momentos. Nos momentos de tomarmos nossas decisões, nos momentos em que estivermos angustiados, aflitos, desesperados, nos momentos em que a dor e o sofrimento bater muito forte, e nós vamos confiar. Muitas vezes a espera para a solução de um problema é o tempo necessário para que as coisas se arranjem da melhor forma e não da forma como a gente gostaria que fosse solucionado. E isso às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil, mas todo mundo aqui, pela experiência que tem, pode dizer isso para mim. Que muitas vezes ficou lá, né? Perguntando assim, o que é, senhor? Eu joguei pedra na cruz? Não, né? A gente fez pior, né? Jogar pedra é muito pouco, né? Eu joguei pedra na cruz. O que eu fiz? Não, eu tenho certeza que eu lancei a lança em Jesus, seja lá o que for. Não, né? A gente depois pensou o seguinte, caramba, se eu tivesse feito isso, olha só, se eu tivesse tomado aquela atitude, meu Deus, seria muito pior. Então, não deixemos que o desespero nos tome, né? Deixemos que sempre a fé tenha um objetivo e que a gente consiga encontrar a fé. A fé, nossa sublime semente, que plantada no coração da alma, nos surpreende. A fé que ergue as montanhas, mas também as devastas para que o homem possa atravessar as grandes colinas, as grandes travessias
da própria alma. A fé. Eis a fé que liberta os corações, a fé que levou ao Gólgota Jesus, mas a fé também que o trouxe iluminar como o sol aos nossos corações. Eis a fé que temos no amanhã, a fé que temos na esperança, a fé que temos ao acordar e a ser abençoado com o som dos pássaros cantando, o cheiro bom do orvalho no ar, aquele sol que penetra o verde, e são tantos verdes, tantos tons, que perdemos a noção de como é bom amar. Pela fé e por tudo que nos entrega ao coração. Nós te agradecemos e nós te dizemos sempre: muito obrigada, Senhor Jesus.